Capítulo 33. Quando eu era menino, falava como um menino, discorria como um menino, raciocinava como um menino, mas, quando me tornei homem, abandonei as coisas de menino. 1 Coríntios 13, 11. Paul foi para Sacramento procurar Angel. Se queria salvar seu casamento, tinha de encontrar a bruxa e levá-la de volta. Era óbvio que Michael não iria atrás dela, e Miriam não sossegaria até que ela voltasse para casa. Ele não suportava mais vê-la sofrendo por causa de Angel. Não entendia como ela podia ver bondade naquela mulher depois de todo aquele tempo. Talvez por isso mesmo ele a amasse tanto. Miriam não tinha visto bondade nele. Naquele momento, faria qualquer coisa por ela, até sair da casa deles e ir à procura de Angel, se com isso ela se acalmasse e cuidasse da própria saúde. Imaginou que Angel devia ter voltado para a vida fácil na comunidade próspera mais próxima. Primeiro procurou nos bordéis, achando que com sua rara beleza seria fácil chegar até ela. Só que o nome Angel tinha se tornado comum entre as prostitutas. Encontrou muitas outras, mas ela não. Depois de uma semana, Paul saiu de Sacramento e foi para o oeste, para São Francisco. Talvez Sacramento não fosse grande o bastante para Angel. Pensando que talvez pudesse estar errado sobre isso, foi parando em cada cidadezinha no caminho e perguntando por ela. Nem sinal. Quando chegou a São Francisco, estava convencido de que a busca era inútil, não ia dar em nada. Tinha passado muito tempo desde que Angel saíra do vale. Quase 3 anos. Devia ter partido em algum barco para Nova York ou para a China. Ele não sabia se agradecia por seu fracasso ou se continuava procurando até obter alguma informação. Miriam tinha tanta certeza, estava tão convencida. Ela ainda está na Califórnia. Sei que está. Alguém devia ter ouvido falar dela. Uma menina como Angel não podia simplesmente desaparecer. Aquela situação toda o incomodava demais. E se a encontrasse? O que diria? Queremos que você volte para o vale? Ela saberia que ele estaria mentindo. Ele não queria que ela voltasse. Não queria vê-la nunca mais. Também não dava para imaginar que Michael a quisesse de volta depois de todo aquele tempo. 3 anos. Só Deus sabia o que ela tinha feito aquele tempo todo. E com quem? Mas Michael queria que ela voltasse. Esse era o problema. Ele ainda amava a Angel. Sempre a amaria. Era teimosia, ou orgulho, que o impedia de ir atrás dela dessa vez. Ele dizia que Angel teria de decidir, que ela deveria voltar por vontade própria. Bem, ela não ia voltar. 1 ano devia ter lhe indicado isso. 2 anos, com certeza. Ao fim do 3º, até Miriam havia perdido a esperança de que Angel voltasse por si só. Pediu então que alguém fosse ao seu encalço. Quero que você vá, Paul. Tem de ser você. Ouvindo isso, ele odiou Angel mais do que nunca. Finalmente chegou a São Francisco. A névoa cobria a cidade e Paul foi procurá-la desanimado. Encontrar Angel geraria mais problemas do que não encontrar. Será que ele teria de arrastá-la de volta para o vale como Michael tinha feito na primeira vez em que ela o deixara? De que adiantaria? Ela simplesmente iria embora de novo. E de novo. E de novo. Será que Miriam não era capaz de entender? Uma vez prostituta, sempre prostituta. Algumas verdades podiam ser cruas demais para uma menina tão doce e ingênua como sua esposa. Ou para um homem tão puro quanto Michael. Paul amava demais os dois, e não entendia como encontrar Angel podia ajudá-los. Por que Miriam insistia tanto para que ele fosse encontrá-la e a levasse de volta? Ela não quis explicar. Disse que ele descobriria por conta própria. No início ele se recusou e ela ficou irritada com ele. Paul se espantou ao ver que sua mulher, que costumava ser tão sensata, podia se tornar tão obstinada e furiosa. Suas palavras eram como espadas que o cortavam em pedaços.
Depois ela chorou e disse que não podia continuar daquele jeito. Quando implorou para que ele procurasse Angel, ele não aguentou e acabou cedendo. Agora estava ali, a 200 quilômetros de casa, com tanta saudade de Miriam que o corpo todo doía. E pensando por que cargas d'água tinha cedido. Era melhor que Angel ficasse longe. Distraído com a própria revolta e de mau humor, vagou sem destino, olhando em volta sem registrar o que via. Uma jovem de cinza chamou sua atenção. Estava do outro lado da rua, olhando uma vitrine, e vê-lo fez-se lembrar de Tessie. Não pensava nela havia meses, e a antiga tristeza voltou, com todo o sofrimento. A jovem inclinou o corpo para a frente e a saia levantou um pouco atrás, revelando botinas pretas bem gastas, iguais às que Tess usava. Miriam, o que estou fazendo aqui? Quero estar em casa com você. Preciso de você. Por que me convenceu a partir nessa busca louca? A jovem endireitou o corpo e amarrou direito a touca. Virou-se para a rua e esperou uma carroça passar para atravessar. Paul viu o rosto dela de relance e seu coração parou. Angel! Primeiro não acreditou que era ela. Só podia ser sua imaginação, desenhando o rosto dela sobre outro depois de todas aquelas semanas de busca. Ela atravessou a rua apressada e se afastou rapidamente. Paul pôs o chapéu para cima e ficou olhando para ela para saber se tinha visto direito. Devia estar enganado. Não podia ser ela, não vestida daquele jeito. Mas de qualquer modo a seguiu, só para dar mais uma espiada. A jovem foi andando bem rápido, com a cabeça erguida. Os homens olhavam para ela em todo o trajeto. Alguns a cumprimentavam com a mão no chapéu quando passava. Outros assobiavam, fazendo propostas ousadas. Mas ela não parava nem falava com ninguém. Obviamente estava indo para algum lugar. Quando chegou ao centro da cidade, entrou num grande banco numa esquina. Paul ficou esperando meia hora do lado de fora no frio, e então ela saiu. Era mesmo Angel, tinha certeza. Estava com um cavalheiro bem vestido, um homem bem mais velho e mais próspero do que Michael. Paul cerrou os dentes. Ficou observando os dois conversarem por alguns minutos. Então o homem lhe deu um beijo no rosto. Clientela de alta classe, Paul pensou com cinismo. E apesar da postura e da roupa adequada, Angel estava mais ousada do que nunca. Nenhuma mulher decente deixaria um homem beijá-la na rua, nem no rosto. As palavras de Miriam o perseguiam. Você sempre julgou Amanda, de forma errada. Ele apertou os lábios. Miriam não estava lá para ver aquela cena. Não sabia nada sobre mulheres como Angel. Ele nunca conseguiria convencê-la. Miriam nunca acreditara realmente na existência de uma menina chamada Angel e no que ela fazia num bordel em Paradise. Você nem está falando da mesma pessoa, Miriam havia dito. Mas Paul sabia o que Angel era, mesmo que Miriam e Michael jamais tivessem encarado isso. O que os dois podiam ter visto naquela vadia para amá-la com uma devoção tão sólida, tão inabalável? Ele jamais entenderia. Seguiu Angel até um prédio simples de compensado não muito longe da Praça Portsmouth. Havia um cartaz na porta da frente. Teria de atravessar a rua para lê-lo. Casa de Madalena. Ali estava, para qualquer homem ver. Ele sabia o tempo todo, e agora o que ia fazer? Mesmo que contasse para Miriam, ela não acreditaria, e convencê-la só serviria para magoá-la ainda mais. Deprimido e revoltado, Paul ficou muito tempo andando. Era culpa de Angel ele estar naquela situação. Ela sempre fora uma destruidora, desde a primeira vez que pusera os olhos nela. Primeiro ficar entre ele e seu dinheiro, fazendo-o jogar ouro fora uma vez, na vã tentativa de passar meia hora com ela no palácio. Depois, ficar entre Michael e ele, e agora estava entre ele e sua mulher. Paul passou a noite num hotel barato.
Pediu o jantar no refeitório do hotel, mas não conseguiu comer. Foi para a cama, mas não conseguiu dormir. Ficava imaginando o rosto de Miriam molhado de lágrimas. Você nunca sequer tentou entendê-la, Paul. E não a entende agora. Às vezes fico pensando se vai entendê-la algum dia. Eu a entendo muito bem e quero essa bruxa fora da minha vida para sempre. Queria que estivesse morta, enterrada e esquecida. Paul teve um sonho agitado e acordou bem antes de o sol nascer, resolvida a voltar para o vale. Mentiria para Miriam. Não havia outra maneira de poupá-la. Diria que a tinha procurado por toda parte e não a tinha encontrado. Ou então diria que ficara sabendo que Angel morrera com a febre. Ou de varíola. Não, varíola não. Difteria, pneumonia. Qualquer coisa menos varíola. Podia dizer que Angel tinha voltado para a costa leste e que o navio havia afundado no Cabo Horn. Isso seria plausível, mas jamais poderia contar que tinha visto Angel entrando num bordel a poucas quadras do cais. Sentiu-se mal de ter de mentir. Arrumou suas coisas, furioso de pensar em todas as semanas que havia passado sem a doce companhia da mulher por causa de Angel. Inventaria um jeito, antes de chegar em casa, de convencer Miriam de que se tratava de uma causa perdida. Tinha de fazer isso. A caminho da barca que o levaria para o outro lado da baía, Paul começou a ter dúvidas. Miriam ia querer saber o nome do navio. Ia querer saber com quem ele tinha conversado. Ia querer saber centenas de detalhes que ele teria de inventar. Uma grande mentira ele seria capaz de contar, mas não uma trama cheia de pequenas mentiras. Parado no espesso nevoeiro, ele sentia um frio por dentro. Não daria certo. Qualquer história que inventasse, Miriam saberia. Ela sempre sabia. Assim como Michael soube o que acontecera com ele e com Angel na estrada, por mais que ninguém tivesse dito nada em voz alta. Furioso, Paul voltou para a casa de compensado. Achou que não precisava bater e entrou. Viu uma sala pequena com 2 bancos e um cabide para chapéu, mas não havia nenhum chapéu pendurado. Na verdade, não havia ninguém ali a quem pudesse perguntar qualquer coisa. Ouviu mulheres conversando. Tirou o chapéu, entrou numa grande sala de estar e ficou paralisado. Estava cheia de mulheres, a maioria jovem, todas olhando para ele. Paul ficou ruborizado. Muitas coisas lhe vieram à cabeça ao mesmo tempo. As meninas estavam todas sentadas em cadeiras de madeira com o espaldar reto. O único homem na sala era ele, e o lugar parecia mais uma sala de aula do que um bordel. Todos usavam o mesmo vestido cinza que Angel estava usando na véspera. Mas Angel não estava com elas. Uma mulher alta que estava na frente das outras sorriu para ele. Os olhos castanhos brilhavam, achando graça de vê-lo ali. Está perdido, senhor? Veio mudar de vida? As mulheres mais jovens riam. Perdão, madame. Ele gaguejou, confuso e constrangido. Que lugar era aquele? Ele acha que aqui é um hotel, disse uma das meninas, vendo o saco de viagem que ele tinha nas costas. As outras deram risada. Ah, aposto que ele acha que é outra coisa completamente diferente, não é, querido? Disse outra, examinando Paul de alto a baixo. Alguém riu. Ele está todo vermelho! Não vi o homem corar desde 1849. Senhoras, por favor, disse a mulher alta, fazendo-as calar. Ela largou o giz, tirou o pó branco dos dedos e se aproximou dele. Sou Susana. Estendeu a mão e ele a apertou sem pensar. Os dedos dela eram frios, o aperto de mão firme. Posso ajudá-lo? Estou procurando uma pessoa. Angel. O nome dela é Angel. Pelo menos costumavam chamá-la assim. Pensei tê-la visto entrando aqui ontem à tarde. Paul? Ele se virou rapidamente e a viu parada na porta. Parecia surpresa e consternada. Venha comigo, por favor, ela disse. Ele a seguiu por um corredor e entraram num pequeno escritório.
Ela se sentou atrás de uma grande mesa de carvalho, coberta de papéis e de livros. Num canto havia uma caixa de chapéu marrom com uma abertura na tampa. "Sente-se, por favor", disse. Ele se sentou e examinou a sala simples. Não estava entendendo nada. Por que uma madame de bordel teria uma sala que parecia de uma freira? Que tipo de aulas estavam sendo dadas na outra sala? Tinha visto problemas de matemática escritos no quadro, mas agora, diante de Angel novamente, nem se lembrou de perguntar. A antiga animosidade tinha voltado com toda a força. Se não fosse por ela, ele estaria em casa com Miriam. Angel olhava da mesma maneira direta, mas ela estava diferente. Ele a encarou com frieza, tentando descobrir o que era. Ainda era linda, incrivelmente linda. Mas isso ela sempre fora, linda, fria e dura feito uma pedra. Ele franziu a testa. Era isso, aquela dureza. Tinha desaparecido. Agora havia suavidade nela, nos olhos azuis, no sorriso discreto, na postura tranquila. Ela está serena. Paul se espantou com a ideia e a deixou de lado. Não, não é serenidade. Ela não sente absolutamente nada. Nunca sentiu. Ele se lembrou daquele dia na estrada. Não conseguia exorcizá-lo. Queria dizer alguma coisa, mas não conseguia pensar em uma única palavra. Estava com raiva, ressentido, deprimido, mas lembrando sempre que não estava ali por ele. Estava ali por Miriam. Quanto mais cedo explicasse tudo, mais cedo Angel diria que não voltaria e ele poderia ir embora com a consciência tranquila. Angel falou primeiro. "Você está muito bem, Paul." Ele teve uma sensação muito estranha de que ela estava querendo deixá-lo à vontade. Por que ia querer isso? "É, você também." Ele retrucou com uma polidez forçada. Mas era verdade. Mesmo de cinza, ela ficava bem. Melhor do que nunca. Angel era uma daquelas mulheres que seriam bonitas mesmo aos 60 anos. Um demônio disfarçado. "Foi um choque vê-lo aqui", ela disse. "É, tenho certeza de que foi." Ela examinou o rosto dele. O que veio fazer na casa de Madalena? Faria suspense para deixá-la preocupada. "De quem é essa casa?" "Minha." E não explicou mais nada. Esperou que ele dissesse alguma coisa. "Vi você na rua ontem e a segui até aqui. Por que não entrou?" "Não quis interromper nada", ele disse. "Ainda usa o nome Angel?" Paul não conseguia tirar a animosidade da voz e não entendia o olhar dela, como se cada palavra que ele dizia a machucasse profundamente. Por que isso? Angel nunca sofrera com nada antes. Era mais uma encenação. "Ainda me chamo Angel", ela disse. "Achei apropriado." Mais uma vez a resposta direta, sem rodeios, direto ao ponto, só que mais suave, de um jeito que ele nunca tinha visto antes. "Você está diferente", ele disse e olhou em volta. "Esperava que tivesse um padrão mais alto do que esse." "Mais baixo, você quer dizer?" Parecia que Angel se divertia, que não estava se defendendo. Ele deu um sorriso debochado. "Nada muda, não é?" Angel olhou bem para ele. Num certo sentido, Paul tinha razão. Pelo menos no que dizia ao respeito ao ódio que sentia por ela. Não sem razão. Mesmo assim, aquilo machucava. "É, acho que não", ela respondeu tranquila. "É compreensível." Ela devia muitas explicações. Parou de olhar para ele. Não conseguia parar de pensar em Michael. Tinha medo de perguntar por ele, especialmente para aquele homem que gostava tanto dele e a odiava com a mesma intensidade. O que ele estava fazendo ali? Paul não sabia o que dizer. Percebeu que tinha magoado. Ela suspirou e olhou para ele de novo. Ele imaginou se ela estava calma como aparentava. Se alguma coisa podia afetá-la. Era uma das coisas que desprezava nela. Nenhuma flecha disparada por ele a tinha feito sangrar. "Voltou ao vale alguma vez?" Angel perguntou. A pergunta o pegou desprevenido. "Eu moro lá." "Ah!"
Ela disse surpresa. Nunca saí de lá. Ela não reagiu ao tom de acusação. Miriam me disse que você planejava tentar a sorte na busca do ouro outra vez. Era desespero, ele disse. Ela me convenceu a ficar. A expressão de Angel ficou mais suave. Imaginei que ela faria isso. Miriam está sempre salvando uma alma. Como é que ela está? Vai ter um filho neste verão. Paul viu o rosto de Angel embranquecer e depois recuperar a cor devagar. Graças a Deus! Graças a Deus? Ela sorriu, mas foi um sorriso triste, melancólico. Paul nunca vira Angel sorrir daquele jeito. Gostaria de saber o que ela estava pensando. É uma notícia maravilhosa, Paul. Michael deve estar muito feliz. Michael? Ele riu baixinho sem entender. Bem, imagino que esteja. Ele não resistiu e continuou. Ele tem progredido muito nesses últimos anos. Comprou mais terra e um pequeno rebanho de gado na última primavera. E construiu um celeiro maior agora no outono. Ela não precisava saber que tinha levado metade do coração dele quando partira. Michael ainda tinha fé em Deus, e Deus encontraria uma boa mulher para ele. Paul não esperava que Angel sorrisse com as notícias que estava dando, mas ela sorriu. Não pareceu nem um pouco surpresa. Ficou aliviada e feliz. Michael progredirá sempre. A bruxa desalmada era tudo o que podia dizer. Então não sabia quanto Michael a amava. Como tinha ficado arrasado quando ela partira? E você, Paul, já fez as pazes com ele? Ele a odiou por lembrar o que tinha acontecido. Odiava tanto que sentiu até o gosto de aço na boca. Assim que você foi embora, as coisas voltaram a ser como antes. Ele disse sabendo que era mentira. Michael nunca guardara rancor. Era ele, Paul, que não conseguia esquecer. Nada mais era a mesma coisa. Ela continuava sendo um muro entre eles. Fico contente, ela disse parecendo sincera. Ele sempre o adorou, você sabe. Nunca deixou de gostar de você. Angel notou sua expressão e mudou de assunto. Você pode ajudá-lo a ampliar a cabana. Ele vai precisar agora. Ampliar? Para quê? Para a chegada do bebê, ela disse. Miriam e ele vão acabar precisando de mais espaço. E com o tempo virão mais filhos. Michael sempre disse que queria muitos filhos. Agora poderá tê-los. Paul não conseguia respirar. Ficou nauseado e com muito frio. Angel franziu a testa. O que foi? Ele entendeu a verdade. E a sensação na boca do estômago não era nada comparada à dor do aperto no peito. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Então foi por isso que ela o deixou? Ele sentiu a presença de Miriam e ouviu suas palavras. Você nunca entendeu Amanda, Paul. Nunca sequer tentou. Miriam com lágrimas nos olhos. Talvez se tivesse tentado, pelo menos uma vez, as coisas poderiam ter sido diferentes. Amanda nunca teria confiado em mim. Não completamente. Acho que ela nunca deixou ninguém saber quanta dor sentia, nem mesmo Michael. Talvez você pudesse ter tentado ajudá-la. Miriam sem recuar diante do deboche dele. Eu nunca conheci Angel. Só conheço Amanda. E se não fosse por ela, eu jamais teria coragem de vir procurar você. Miriam no mesmo dia em que foi à cabana dele. Preciso fazer o que é melhor para você. Angel examinava o rosto dele. Qual é o problema, Paul? O que é? Não há nada de errado com a Miriam, hã? Miriam é minha mulher, não do Michael. Ela chegou para trás atônita. Sua? Sim, minha. Não estou entendendo, ela disse trêmula. Como pode ser sua mulher? Paul não pôde responder. Sabia o que ela queria dizer. Quantas vezes pensara que não era bom o bastante para ela? Ela era perfeita para Michael. Sempre pensara isso. Pensava sempre nisso, e nesse meio tempo se apaixonara por Miriam.
E estava convencido disso até o dia em que ela fora procurá-lo na cabana. Angel, Michael continua esperando que você volte para casa. Ela ficou muito pálida. Faz mais de 3 anos. Ele não pode estar me esperando. Mas está. As palavras de Paul foram uma pancada no peito dela. Oh, meu Deus! Ela fechou os olhos, então se levantou e se virou de costas para ele. Abriu a cortina e espiou pela janela. Chovia. Não conseguia respirar com aquela dor no peito. Seus olhos ardiam. Paul viu que ela apertou a cortina até as articulações da mão ficarem brancas. Acho que estou entendendo, ele disse arrasado. Você pensou que indo embora ele ficaria com Miriam. Com o tempo ia se apaixonar por ela e esquecer você. Foi isso? Ele também esperava isso, e aquela possibilidade despedaçara por dentro. Ia acabar acontecendo. Ela nem precisou completar. Se você não tivesse interferido. Uma vez Paul disse para Miriam que achava que Angel não era capaz de sofrer ou amar. Aquelas palavras voltaram para atormentá-lo naquele momento. Como podia ter se enganado tanto em relação a ela? Quando Angel se virou e o olhou, Paul sentiu vergonha. Miriam é perfeita para ele, ela disse. E o tipo de esposa que ele precisa. Pura, inteligente e carinhosa. Tem uma imensa capacidade de amar. Dessa vez ele ouviu muito mais do que palavras. Isso tudo é verdade, mas Michael ama você. Ele quer ter filhos, e Miriam poderia dar filhos a ele. Eles se entendem muito bem. Porque são amigos. Os olhos dela brilharam. Podiam ter sido mais que isso. Talvez. Paul concedeu, encarando o próprio egoísmo. Se eu tivesse a coragem que você teve, se tivesse me afastado. Mas não fiz isso. Não consegui. Até aquele momento ele achava que era porque amava muito Miriam. Mas agora via claramente que amava mais a si mesmo. Angel vivia um amor mais elevado, capaz de se sacrificar. Ele chegou para a frente e apoiou a cabeça nas mãos. Agora sabia por que Miriam tinha insistido tanto para ele ir procurá-la. Eu estava errado. Enganei-me sobre você o tempo todo. A visão ficou embaçada. Ele levantou a cabeça de novo. Eu odiei você. Odiei tanto que... Paul parou, não conseguia mais falar. Angel se sentou outra vez triste. Você tinha razão em muitas coisas. As palavras dela só confirmavam o que ele tinha acabado de descobrir. Ele deu uma risada desolada. Nunca cheguei nem perto, e eu sei por quê. Aquele dia na estrada, eu sabia que você tinha razão. Você estava certa. Eu traí Michael. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu podia ter me recusado. Você sabia disso na hora? Ela demorou um pouco para responder. Uma parte de mim devia saber. Talvez eu mesma não quisesse admitir. Talvez fosse meu jeito de fazê-lo sofrer. Não sei mais. Faz tanto tempo. Nunca quis pensar nisso de novo. E depois, toda vez que eu via, lá estava aquela cena. Não conseguia me livrar dela. Angel se lembrou da escuridão em que vivera. Lembrou-se de todos aqueles meses em que Paul se mantivera afastado. E como a ausência dele magoava Michael. Podia imaginar a dor de Paul também com a separação. E a vergonha que ele devia sentir. E a terrível culpa. Não tinha convivido com Adele o tempo todo? Ela permitira que acontecesse, por qualquer motivo. Mas que importância tinha isso agora? Não podia jogar a culpa em ninguém, a não ser em si mesma. A escolha havia sido dela. Nunca havia pensado nas consequências. As repercussões foram como uma pedra jogada em águas tranquilas. Abatida na superfície, depois o círculo se alastrando. Levou muito tempo até o espelho d'água ficar liso de novo. E a pedra continuou lá, fria e dura na água silenciosa. Michael, Paul, ela, almas partidas, desesperadas para se recompor. O tormento e a rixa entre os dois homens aumentaram. Não porque Michael não pudesse perdoar, mas porque Paul não sabia se perdoar.
Não foi isso que ela sentira a maior parte da vida? Que tudo que tinha acontecido com ela era culpa sua, que era culpada de até ter nascido? Naqueles últimos anos, tinha aprendido que não era a única a sentir isso. Ouvia a mesma coisa todos os dias de outras mulheres que sofreram os mesmos abusos que ela. Perdoar os outros pelo que tinham feito com ela tinha sido muito mais fácil do que perdoar a si mesma. E ainda enfrentava algumas batalhas nessa guerra. Os lábios dela tremiam. Paul, sinto muito pelo sofrimento que lhe causei. Sinto mesmo. Ele ficou muito tempo calado, sem conseguir falar, pensando em toda a perseguição que ela havia sofrido. E naquela que havia partido dele. E agora era ela quem lhe pedia perdão. Ele planejou a destruição dela e acabou se destruindo nesse processo. Desde aquela época fora consumido pelo ódio. Ficara cego. Foi insuportável, hipócrita e cruel. Essa revelação era amarga e dolorosa, mas também um alívio. Era alguma espécie estranha de liberdade estar diante de um espelho e se ver claramente, pela primeira vez na vida. Se não fosse por Miriam, em que ele teria se transformado? O amor que sentia por ela o tornava mais humano. Miriam tinha visto nele algo que ele nunca imaginara que outra pessoa pudesse ver, exceto Tess. E ela vira alguma coisa em Angel que ele não fora capaz de ver. Chegou a ter dúvidas, mas agarrou obstinamente às próprias convicções. A mulher de Michael sempre fora Angel para ele, a prostituta de luxo de Paradise, e ele sempre a tratara assim. Olhando para trás, Paul não conseguia se lembrar de uma só vez em que ela tivesse se defendido. Por que ela não se defendera? Ele também sabia essa resposta. Angel acabara de responder quando dissera que ele tinha razão para recriminá-la. Não fora desprezo nem arrogância que fizeram silenciar. Fora vergonha. Angel acreditava em tudo que ele dizia sobre ela. Acreditava que era suja, que não valia nada, que só servia para ser usada. E eu a ajudei a convencê-la disso. Fiz o papel que Michael se recusou a desempenhar. Michael foi dominado pelo remorso. Era doloroso olhar para ela. Doía mais ainda enxergar a verdade, que o sofrimento de Michael era, em grande parte, culpa sua também. Se tivesse ido procurá-lo só uma vez, como Miriam me havia dito, talvez as coisas mudassem, mas fora orgulhoso demais, achara que era dono da verdade. Eu é que sinto muito, ele disse. Sinto demais. Pode me perdoar? Angel imaginou que Paul nem sabia que tinha lágrimas no rosto e sentia um carinho súbito e inexplicável por aquele homem. O irmão de Michael, irmão dela. Já o perdoei há muito tempo, Paul. Abandonei o Vale e Michael por vontade própria. Não pense que foi culpa sua. Ela inclinou o corpo para a frente e apertou o mata-borrão sobre a mesa. Vamos deixar isso para trás, por favor. Conte-me tudo o que aconteceu desde a minha partida. Ela sorriu tentando animá-lo. Especialmente como um homem como você conseguiu conquistar uma menina como a Miriam. Ele riu pela primeira vez depois de meses. Só Deus sabe, ele disse balançando a cabeça. Paul deu um suspiro profundo e se acalmou. Ela me ama. Disse que soube que se casaria comigo no instante em que me viu. Falar sobre Miriam trouxe o bem-estar de volta, então ele continuou. Eu ficava olhando para ela e a desejava muito, mas encontrava todo tipo de motivo para não me considerar digno de beijar a bainha da saia dela. Então, certa madrugada, ela apareceu em minha cabana. Disse que ia morar comigo e tratou de me convencer de que eu precisava muito dela. Não tive forças para mandá-la para casa. Angel riu baixinho. Não consigo imaginar Miriam sendo tão ousada. Ela disse que aprendeu a ser corajosa com você. Na hora, Paul não soube o que Miriam queria dizer, mas agora sabia. Angel amou Michael bastante para deixá-lo quando achou que era melhor para ele. Miriam foi procurá-lo pelo mesmo motivo. Se não tivesse feito isso, ele teria voltado para a busca do ouro, para a bebida, os bordéis, e provavelmente teria morrido por lá, de cara na lama. Foi Miriam que me pediu para procurá-la, Amanda.
Quero levá-la para casa, Paul disse sinceramente. Amanda. Ela ficou emocionada e sorriu. Estava se livrando de mais um fardo e era grata por isso, mas não era fácil nem simples. Não conseguia aceitar. Não posso voltar, Paul. Nunca mais. Por que não? O que mais ele precisava saber para entender e ficar do lado dela? Tem muita coisa sobre mim que você não sabe. Então me conte. Ela mordeu o lábio. Quanto bastaria? Fui vendida para a prostituição quando eu tinha 8 anos, disse bem devagar, olhando para o vazio. Nunca conheci nenhuma outra vida até Michael se casar comigo. E nunca o entendi, não do jeito que ele esperava que eu entendesse. Não posso mudar quem fui. Não posso desfazer o que aconteceu. Paul chegou para a frente. É você que não está entendendo, Amanda. Tem uma coisa que eu não tinha compreendido sobre você até agora. Porque era cabeça dura demais, invejoso, orgulhoso. Michael escolheu você, com todo o seu passado, com todas as suas fraquezas, com tudo. Ele sabia desde o começo de onde você vinha, e isso não fez diferença nenhuma para ele. Onde morávamos havia muitas mulheres que teriam agarrado a chance de se casar com ele. Meninas virgens, doces, sensatas, de famílias tementes a Deus. Ele nunca se apaixonou por nenhuma delas. Bastou olhar para você uma única vez para ele ter certeza. Desde o início. Você e ninguém mais. Ele me contou tudo isso, mas pensei que era só atração sexual. Agora sei que não era. Era outra coisa. Um acidente louco. Acho que ele sabia o quanto você precisava dele. Ela balançou a cabeça. Não queria ouvir aquilo, mas Paul estava determinado. Amanda, ele comprou a sua alforria com o próprio suor e com o próprio sangue, e você sabe disso. Não me diga que não pode voltar para ele. O sofrimento era muito grande, porque ela ainda amava e precisava de Michael. Às vezes chegava a pensar que morreria se não ouvisse a voz dele. Fechava os olhos, via o rosto dele, seu modo de andar, o jeito que sorria para ela. Ele a ensinara a brincar, a cantar e a se alegrar, coisas desconhecidas para ela até então. E a doçura daqueles momentos era torturante, a separação insuportável. Às vezes tentava não pensar nele, porque a dor era grande demais, mas a necessidade dele estava sempre presente, aquela sede infinita e sofrida. Ele havia aberto o coração para que Cristo entrasse na vida dela. Através dele, Cristo a preenchera plenamente. Michael sempre lhe dissera que tudo tinha a ver com Deus. Agora ela sabia que era verdade. E saber que ele tinha sido a ponte entre ela e o Salvador só fazia com que o desejasse ainda mais. Não podia se permitir pensar em tudo isso. Tinha de pensar no que era bom para ele, não no que ela queria. Agora tinha um propósito na vida, e era gratificante. Não era mais perseguida por pesadelos nem pela insegurança. Pelo menos até agora. Tinha de contar toda a verdade a Paul, para que ele entendesse. Não posso dar filhos a ele, Paul. Nunca. Fizeram uma coisa comigo quando eu era muito jovem para impedir que eu engravidasse. Ela teve de parar de falar e virar o rosto antes de continuar. Michael quer filhos. Você sabe disso. É o sonho dele. Ela o olhou. Entende agora por que não posso voltar? Sei que ele me aceitaria de volta. Sei que ainda seria sua mulher. Mas não seria justo, não acha? Não para um homem como ele. Ela fez força para controlar as lágrimas, que surgiam com muita frequência ultimamente. Não cederia, não podia ceder. Se não se controlasse, choraria até se reduzir a nada. Paul não sabia o que dizer. Faça-me um favor, ela disse. Quando voltar, não diga a Miriam que esteve comigo. Diga-lhe qualquer coisa, que eu saí do país, que morri. Ele se arrepiou quando ouviu as próprias ideias voltando para assombrá-lo. Por favor, Paul, se contar para ela, ela vai contar para Michael. E ele vai achar que tem de vir para me levar de volta novamente. Não deixe que ele descubra onde estou. Não precisa temer por isso. Ele disse para Miriam que dessa vez não a arrastaria de volta. Disse que a decisão era sua, que você tinha de voltar por conta própria, senão jamais entenderia que é livre.
Paul queria convencê-la de que precisava voltar para casa. Você contou para ele que não pode ter filhos? Contei. E o que ele disse? Ela balançou a cabeça. Você conhece o Michael? De fato, ele conhecia. Paul ficou de pé e apoiou as mãos na mesa. Ele se casou com você, Amanda, na alegria e na tristeza, pelo tempo em que viverem. E esse é o tempo em que ele vai esperá-la, até mais do que isso, se eu conheço. Se soubesse como ele está sofrendo. Não faça isso. Você sabe como ele é. Alguma vez ele desistiu de você? Ele não vai desistir de esperá-la agora. Não vai desistir nunca. Ela balançou a cabeça, abatida e angustiada. Não posso voltar. Paul endireitou as costas. Não sabia se tinha lhe dado algo para pensar ou se aquilo a fizera sofrer ainda mais. Já lhe disse tudo o que podia. Agora cabe a você, Amanda. Mas não demore muito para resolver. Estou com saudade da minha mulher. Ele escreveu o nome e o endereço do hotel onde havia passado a noite. Pretendo sair amanhã às 9 horas. Avise-me o que decidir. Pegou o saco de viagem e o botou no ombro. Afinal, o que é este lugar? Uma pensão? Ela despertou do dilema que enfrentava. Mais ou menos. É um lar para prostitutas. Mulheres como eu que querem mudar de vida. Tivemos muita sorte. Alguns cidadãos ricos nos deram ajuda financeira. O homem no banco, pensou Paul. Que Deus me perdoe! Como fui idiota! Foi você quem o fundou, não foi? Sim, mas tive muita ajuda no caminho. O que ensinam para elas naquela sala? Ele apontou para a sala espaçosa no fim do corredor. A ler, escrever, fazer contas, cozinhar, costurar, administrar um pequeno negócio. Quando estão preparadas, encontramos empregos para elas. Estamos conseguindo isso com a ajuda de várias igrejas. Padre Patrick ia sempre visitá-la. Alguns padres católicos eram muito parecidos com Michael, devotados a Deus, humildes, pacientes, amorosos. Madalena é uma das coisas em que tenho de pensar, Paul. Precisam de mim aqui. Por melhor que seja a causa, agora é apenas uma desculpa. Passe o bastão para outra pessoa. Aquela senhora alta de olhos sorridentes parece capaz de cuidar de tudo por aqui. Ele foi para a porta. Sua primeira obrigação é com Michael. Ele já tinha dito tudo o que podia. Espero-o amanhã, até o meio-dia no máximo. Então voltarei para casa. Depois que Paul foi embora, Angel ficou muito tempo pensando. O sol se pôs e ela não acendeu o lampião. Lembrou-se de quando estava sentada na colina, a 2 quilômetros de casa, e de Michael dizendo: Esta é a vida que quero lhe dar. Ele tinha feito isso. Como Michael poderia saber o que tinha feito por ela? Como poderia imaginar que ela tinha uma vida nova porque ele havia lhe mostrado como viver? Ou pensar que ela tinha voltado para a prostituição. E se Michael acreditasse na mesma coisa? Ela não suportaria pensar que ele acreditava nisso. Tiraria o sentido de tudo que ele havia feito por ela. E o sentido de tudo era aquele. Meu Deus, será que cometi um erro? Devo voltar? Como posso encará-lo de novo depois de todo esse tempo? Como posso vê-lo e ir embora outra vez? O que o Senhor quer que eu faça? Eu sei o que quero. Oh Deus, como sei! Mas o que o Senhor quer que eu faça? Cruzou os braços com as mãos nos ombros e balançou para frente e para trás, mordendo os lábios e combatendo a dor. Como posso não ser grata a Michael? Algum dia eu realmente lhe expliquei o que ele fez por mim. O que eu lhe dei em troca, além de sofrimento? Mas agora ela tinha o que oferecer. Tinha enfrentado Duke. Tinha trilhado o caminho que Michael havia lhe ensinado. Por causa dele, as pessoas confiaram nela e a apoiaram na construção da casa da Madalena. A vida estava sendo boa com ela. E tudo por causa dele, pelo que tinha visto nele. Procure e encontrará. Michael lera certa vez para ela. E foi isso que ela fez. Se descobrisse um modo de lhe contar, talvez Michael ficasse em paz. Sarah, minha amada. Meu Deus, não lhe peço nada além disso.
Ela fechou os olhos. Não lhe peço nada além disso. As aulas haviam terminado quando ela saiu do escritório. As meninas tinham acabado de jantar e estavam nos quartos. Angel subiu a escada. Viu a luz acesa por baixo da porta de Susana e bateu. Pode entrar. Quando Angel entrou, Susana se levantou da cama e segurou as mãos dela. O que aconteceu? Perguntou. Você está muito abatida. Sentimos sua falta no jantar. Quem era aquele homem? Um amigo. Susana. Quero que você cuide da casa de Madalena para mim. Eu? Ela disse espantada. Susana parecia muito insegura, como Angel nunca a vira. Soltou as mãos de Angel e recuou. Você não pode estar falando sério. Eu não poderia cuidar disso tudo sozinha. Estou falando sério sim, e você pode assumir tudo aqui. Susana era mais do que capaz de cuidar de tudo, só que ainda não sabia. Era capaz de caminhar sobre o fogo e sair ainda mais forte do que antes. Angel de repente teve certeza disso. Mas por quê? Para onde você vai? Para casa, disse Angel. Vou para casa.